Grandes escaladas estão acontecendo em relação à Venezuela neste momento. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirma que essa missão defende a pátria, remove os narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nosso povo das drogas que estão os matando. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós iremos protegê-lo. Grandes destroyers dos Tastazuath estão agora ao largo da costa da Venezuela, operando até mesmo na zona econômica exclusiva do país, a apenas 50 quilômetros da capital, Caracas. Vamos falar sobre essa guerra que se aproxima. Caracas. Talk about this coming war. So we have to remember that Temos que lembrar que esse caso da Venezuela acontece logo após a reunião de Trump com Putin em Anchorage, no Alasca, em meados de agosto. Depois dessa reunião, Trump começou a enviar destroyers em direção à Venezuela. E como você disse, há esse aumento gradual, mas muito intenso, do poder naval agora na costa da Venezuela. Isso é muito curioso. Por que isso estaria acontecendo? Por que Trump está tentando negociar a paz na Ucrânia, se encontrou com Putin, e podemos supor que haverá mais encontros? Mas em vez de avançar rumo à paz, Trump enviou destroyers para a Venezuela. E mais importante ainda, estamos vendo um avanço russo na Ucrânia. Então, toda a linha de frente ucraniana está desmoronando. Parece muito que a OTAN não tem escolha, a não ser entrar na guerra em algum momento para reforçar as defesas da Ucrânia e evitar um colapso total. Tudo isso é muito curioso. Eu não sei por que está acontecendo, mas acho o momento muito suspeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ninguém realmente descobriu por que isso está acontecendo. Podemos dizer que é por causa do petróleo, mas veja, a verdade é a seguinte: se os Estados Unidos e precisa de petróleo, pode comprá-lo da Venezuela por um preço muito baixo. É muito complicado do que isso. É muito mais caro, muito mais consequente invadir um país para roubar seu petróleo do que simplesmente, comprar a elite e roubar o petróleo, certo? É isso que os Estados Unidos vêm fazendo nos últimos 100 anos. Tem funcionado muito bem. Então, por que invadir a Venezuela? Além disso, a questão do petróleo é problemática porque o refino do petróleo na Venezuela é, na verdade, bastante intensivo em capital. É preciso muita tecnologia de ponta. É um processo muito intensivo em capital, intensivo em mão de obra e com custos proibitivos. E é por isso que a Venezuela não alcançou o patamar das grandes potências do petróleo, como a Arábia Saudita. Então, eu sei que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas é bem difícil e caro acessá-las. Então, essa questão do petróleo não faz muito sentido. Agora, algumas pessoas dizem que é apenas geopolítica, que a Rússia está prestes a vencer a guerra na Ucrânia e que os Estados Unidos precisam mostrar sua hegemonia batendo na Venezuela. Eu entendo esse argumento, mas também não faz muito sentido, porque, quem levaria você a sério se invadisse a Venezuela? Além disso, lembre-se que a Venezuela surgiu no início, invadir, descer. Então está por ir e atacar a Venezuela. Tudo bem. Mas o que isso realmente te traz? Além disso, isso poderia se transformar em um atoleiro, com tropas na Venezuela sendo atacadas por guerrilha, por guerra assimétrica. Então, do ponto de vista militar, atacar a Venezuela não faz muito sentido. Não traz nenhum benefício, certo? E se você atacar a Venezuela, vai criar um caos na América Latina. Ainda será preciso lidar com Cuba, ainda será preciso lidar com a Nicarágua. Há muitos inimigos com os quais os Estados Unidos precisam lidar na América Latina. A América Latina é enorme. Você realmente quer enviar milhões de soldados para ocupar e colonizar a América Latina? Então isso realmente não faz sentido algum, o que está acontecendo. Deixe-me te oferecer uma explicação, ok? Não sei se essa explicação faz sentido, mas vou te apresentar a minha teoria, e podemos apenas esperar para ver o que acontece e descobrir se faz, certo? Então, o governo Trump diz que está fazendo isso para interromper o fluxo de drogas para os Estados Unidos. E todo mundo pensa, bem, isso é ridículo,
porque a maioria das drogas vem do México ou do Canadá, não da Venezuela. Isso não faz sentido. Mas vamos supor que o que Trump diz tem alguma validade, que de fato eles estejam mirando nas drogas. Bem, por que fariam isso? Então, uma teoria é que isso faz parte, novamente, da guerra civil das elites que está acontecendo nos Estados Unidos agora, entre nacionalistas e globalistas. Lembre-se, eu acabei de dizer que o império se envolve no contrabando de drogas como uma forma de gerar riqueza para seus membros da elite. E o contrabando de drogas é um componente muito importante da economia financeira global, certo? Porque a City de Londres, Wall Street, Hong Kong, Dubai, todas elas são, na verdade, projetadas para lavar dinheiro. Então, quando você ataca o fluxo de drogas, quando você interrompe o fluxo de drogas, isso cria muitos problemas para a elite. Então, ok, dado que temos essa teoria, como podemos testá-la? Bem, se essa teoria fizer algum sentido, então, primeiro, eu não acho que os Estados Unidos realmente atacarão a Venezuela. O objetivo dessa enorme presença naval é, na verdade, interromper o contrabando de drogas que está acontecendo, certo? Em segundo lugar, acho que Trump pode voltar sua atenção para os cartéis mexicanos, porque é aí que está o dinheiro de verdade, não é? Esses cartéis de drogas mexicanos são realmente controlados pela CIA, pelo Estado Profundo Global e pela elite financeira do mundo. Então, acho que não consigo imaginar os Estados Unidos lançando uma invasão terrestre da Venezuela. Isso não faria absolutamente nenhum sentido. No entanto, eu poderia prever operações contra os cartéis mexicanos. Então é isso que eu penso, e posso estar completamente errado. Estou apenas especulando, porque não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Bem, vamos continuar acompanhando isso. Você sabe, o governo Trump disse que está considerando ataques terrestres, está avaliando todo tipo de opção sobre a mesa, mas eles vêm fazendo isso há bastante tempo. Quero dizer, já estamos falando de semanas, semanas e semanas e semanas, prenunciando. O que você acha, então, do que alguns dizem ser mais uma tentativa de derrubar uma peça de xadrez nesse mundo multipolar em desenvolvimento? Porque o relacionamento da Venezuela com a Rússia, a China e o Irã é bastante forte. E até o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem falado muito sobre isso. Quais são seus pensamentos sobre isso? Depois podemos entrar em algumas das consequências. Tenho algo que quero te mostrar, mas por favor, primeiro isso. Então, sabe, eu odeio dizer isso, mas não acho que os formuladores de políticas americanas, a elite da política externa dos Estados Unidos, pensem tão à frente. Acho que o problema de Washington DC agora é que se tornou muito burocrática, muito corrupta. Então tudo gira em torno de interesses de curto prazo. Em outras palavras, não se trata de pensar em como os Estados Unidos se beneficiam. Trata-se de perguntar como uma certa facção da elite de formulação de políticas americanas se beneficia de um ataque contra a Venezuela. Agora, sabemos que se os Estados Unidos atacassem o Irã, isso beneficiaria muitas facções políticas dentro do chamado Estado Profundo americano. Então você tem os sionistas. Você tem a elite financeira, que quer controlar melhor o comércio no Oriente Médio. Você tem os interesses do petróleo. Você tem o complexo militar industrial. Então eu não sei qual facção da elite de política externa americana realmente se beneficiaria de uma guerra na Venezuela. É assim que eu vejo o mundo. Outra forma de colocar isso é que o conflito dentro dos Estados-nação é muito mais intenso, é muito mais violento e muito mais significativo do que o conflito entre Estados-nação. Acho que o que está acontecendo na Venezuela é impulsionado mais por conflitos dentro de Washington, D.C., do que por cálculos geopolíticos contra a Rússia, o Irã e a China. Este é um vídeo de Nicolás Maduro. Como há literalmente uma recompensa por sua cabeça, os Estados Unidos estão ativamente tentando realizar uma mudança de regime contra ele, o que muitas vezes significa matá-lo ou sequestrá-lo. Aqui está Nicolás Maduro.
is Nicolas Maduro. Qual é a sua mensagem para o povo dos Estados Unidos, presidente? Unir-se pela paz do continente. Chega de guerras sem fim, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. Você tem uma mensagem para o presidente Trump? Minha mensagem é sim, paz. Sim, paz. E é tão interessante, professor John, porque muitas pessoas que estão pressionando, especialmente o que eu chamaria de o AstroTurf MAGA, têm dito, olha como ele parece fraco quando está no meio. Quero dizer, há uma recompensa pela cabeça dele. A CIA anunciou que tem operações dentro da Venezuela. E ele anda entre as pessoas dizendo, sem guerra. Não, não queremos guerra. Não queremos que isso se torne outra Líbia. O que teve um grande efeito de retaliação. Não sei como isso seria recebido na América Latina, caso aconteça. Qual é a sua opinião? Ouça, se partirmos do pressuposto de que Donald Trump está interessado em provocar uma guerra civil nos Estados Unidos, se ele estivesse interessado em acelerar o colapso do Império Americano, isso nos ajuda a entender exatamente por que ele está fazendo o que está fazendo, certo? Porque, como você disse, quando se envia essa enorme força naval e se ameaça o povo da Venezuela, o que eles farão é se unir em torno de seu líder, e esse líder se tornará quase invencível. Mas não só isso, muitos países da América Latina também se unirão e apoiarão a Venezuela. É quase como unir toda a América Latina contra o Império dos Estados Unidos. Então, por que Trump está fazendo isso? Eu não sei. Mas um dado interessante é lembrar que durante as eleições canadenses, Mark Carney era o candidato liberal, e Donald Trump disse, ei, sabe, deveríamos fazer do Canadá o nosso 501º estado. E ele estava brincando sobre isso. E eu acho que o Canadá e o Mark Carney, que fazia parte, ele é o líder do Partido Liberal. O Partido Liberal está no poder no Canadá há uns 10 anos. E eles eram extremamente impopulares, certo? Os canadenses simplesmente odeiam o Partido Liberal. Mas, por causa das besteiras que o Trump estava dizendo, tipo, vamos anexar o Canadá, o Carney disparou nas pesquisas e ainda está no poder. O Partido Liberal ainda está no poder. Então você fica tipo, ou esse cara, Donald Trump, é o sujeito mais burro do mundo, ou é o mais inteligente do mundo. Ou o cara é completamente incompetente, ou está jogando um xadrez em 5 dimensões, certo? Então, se você simplesmente assumir que o Trump queria instigar uma guerra civil e acelerar o colapso do Império Americano, o que ele está fazendo ao redor do mundo faz total sentido, certo? Interessante, porque com a Venezuela também existe esse outro elemento. Marco Rubio, por exemplo, tem grandes conexões políticas com aqueles que odeiam o governo venezuelano, que odeiam o governo cubano, que odeiam qualquer governo que defenda qualquer tipo de soberania. Eles odeiam isso. Marco Rubio e o pessoal de Miami, sabe, fazem parte disso. Então há muitos elementos aqui. Fico curioso para saber onde isso se encaixa dentro do quadro mais amplo dos Estados Unidos, como um império que não consegue realmente obter o que quer. Você acha que pode ser que a Venezuela esteja sendo calculada apenas como um alvo mais fácil do que, digamos, o Irã, que fracassou de forma dramática em junho de 2025, com a guerra por procuração de mais de 3 anos na Ucrânia não indo do jeito deles? Quero dizer, a China, esquece. Você previu que haveria uma espécie de distensão, e agora parece que há, pelo menos até certo ponto. Embora ainda seja agressivo, sabe, não acho que possamos dizer que o Império dos Estados Unidos deixará de ser agressivo com países de que não gosta. Nessa questão comercial, ele teve que ceder de forma bem significativa. E estamos vendo uma pausa aí. Olha, você está absolutamente certo ao dizer que, se os Estados Unidos quisessem invadir a Venezuela, levaria 2 semanas. O poder naval americano é avassalador. Eles poderiam destruir completamente todas as defesas aéreas da Venezuela muito rapidamente. Mas o que isso realmente traria? Isso só faria de você um estado pirata, certo? O mundo inteiro ficaria enojado com suas ações. China, Irã e Rússia se tornariam muito mais populares.
Eles se uniriam, se consolidariam ainda mais em resposta à violência aleatória do Império Americano. A opinião global se voltaria completamente contra os Estados Unidos. O BRICS ficaria muito mais forte. O povo iraniano estaria muito mais preparado e unido caso os Estados Unidos resolvessem atacar. Além disso, seria impossível manter o controle sobre a Venezuela, porque o povo venezuelano lutaria por sua liberdade. Eles morreriam por sua liberdade. Você teria toda essa guerra de guerrilha, seria como outro Vietnã. Então sim, você pode destruir a Venezuela, pode substituir o governo, pode matar Maduro. Não é um problema. É muito fácil para o Império Americano fazer isso. Mas isso coloca em uma posição muito difícil e se torna um atoleiro. E não só isso. Uma vez que você faz isso com a Venezuela, acaba meio que preso a fazer o mesmo com Cuba e Nicarágua. E isso se torna um efeito em cascata. O Império Americano acabaria precisando ocupar toda a América do Sul e a América Latina. E talvez tentasse. Mas se o fizesse, o Império Americano entraria em colapso muito rapidamente, porque os Estados Unidos não têm o efetivo, os recursos, a vontade política, nem a capacidade industrial para realmente invadir e ocupar toda a América do Sul. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o povo americano se levantaria e se revoltaria contra você. Porque são eles que estão sendo enviados para fazer esses sacrifícios. São eles que têm de pagar os impostos para financiar essas guerras sem fim. E o terceiro é que se você fizesse isso, ficaria isolado do resto do mundo. Europa, Rússia, África e Ásia veriam os Estados Unidos como um estado pirata e basicamente imporiam embargos comerciais contra o país. Os Estados Unidos perderiam sua autoridade, seu império no mundo. Portanto, seria completamente contraproducente invadir a Venezuela. Não estou dizendo que eles não farão isso, mas estou dizendo que se o fizerem, as consequências serão terríveis. Há milhões de venezuelanos sendo armados agora para defender seu país, caso haja uma invasão. Quero dizer, isso por si só já deveria causar reflexão, porque já vimos como bombardear um país, como por exemplo o Irã, pareceu mais um teatro, já que não havia realmente possibilidade de fazer muito mais. Com a Venezuela, estamos falando de um país que está bem no quintal dos Estados Unidos. E isso significa que todos os outros países vão se perguntar: o que acontece conosco se não fizermos o que os Estados Unidos querem? Isso quer dizer que precisamos encontrar outro caminho? Olha, se você bombardear a Venezuela não vai ficar de braços cruzados. Eles vão revidar e talvez destruam um destroyer dos Estados Unidos. E então haverá uma escalada lenta da missão, talvez uma provocação, e os Estados Unidos se veriam envolvidos em uma guerra. E você está absolutamente certo ao dizer que se os Estados Unidos atacassem a Venezuela, toda a América do Sul se uniria e se mobilizaria em apoio à Venezuela, porque todos saberiam quem seria o próximo: Brasil, Argentina, Chile. Eles não vão simplesmente ficar parados esperando o Império Americano vir atrás deles, porque sabem que uma vez que os ataquem a Venezuela, terão rompido um consenso. Eles teriam rompido um entendimento que dura centenas de anos. Você sabe, a doutrina Monroe. Sim, a doutrina Monroe diz que o hemisfério ocidental pertence à América. Mas ao mesmo tempo também implica que a América é uma protetora do hemisfério ocidental. Então não sai por aí invadindo os países que o compõem. Se os Estados Unidos realmente lançassem uma invasão à Venezuela e ocupassem o país, isso obrigaria toda a América do Sul a reagir. E toda a América do Sul não está necessariamente alinhada aqui. Quero dizer, temos muitas situações diferentes em cada país. No momento, esse não seria o caso. Mas as coisas mudam muito quando há uma grande intervenção dos Estados Unidos. Olha, se você ameaça a soberania nacional de um povo, se você destrói sua dignidade, sua liberdade, seu senso de independência, eles vão reagir com violência. Vimos isso ao longo da história. Basta voltar e olhar para o Vietnã.
antes da invasão do Vietnã, antes da presença americana lá, não poderíamos ter esperado aquele tipo de resposta corajosa do povo vietnamita. E lembre-se, não foram realmente os norte-vietnamitas, nem a China ou a União Soviética que derrotaram os americanos. Foi o próprio povo vietnamita que derrotou o exército americano. Por quê? Porque eles amam a liberdade. E todos os povos são assim. Sim, e eles estavam prontos para encerrar aquilo. Quero dizer, expulsaram os franceses, tinham eleito um presidente, tinham um governo. Sabe, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham isso, acho que foi em agosto de 45. E não muito tempo depois, já não tinham mais, sabe? Com os Estados, a ONU entrando, os Estados Unidos, os franceses, etc. Os franceses, no final, ajudando os Estados Unidos. Professor Jiang, minha pergunta final para o senhor, então, é: em que ponto estamos nessa situação de Terceira Guerra Mundial? Porque é realmente para aí que tudo isso parece estar caminhando. Há jogadores maiores que os Estados Unidos, ao que parece, não conseguem realmente atingir agora, ou pelo menos não da forma que gostariam. Com o perdão da referência, dado todo o papo sobre Epstein que temos tido, mas eles não conseguem fazer nada com eles de forma significativa, nada que afete um resultado. Sim, eu diria que o principal ponto de tensão no mundo agora é o que está acontecendo na Ucrânia. O motivo é que as linhas de frente ucranianas entraram em colapso. A Rússia teve múltiplos avanços nesta última semana. A cidade de Provoksk caiu, o que permite à Rússia controlar a região de Donbás. E o Donbás é importante porque é o coração agrícola e industrial da Ucrânia. Então, na prática, a Ucrânia perdeu a guerra, e realmente não há como se recuperar. Eles perderam entre 1 e 2 milhões de homens em idade de combate nesta guerra. Milhões de ucranianos furores e nunca voltarão. O governo de Zelensky está assolado pela corrupção. Então, há notícias de que na semana passada, alguém muito próximo de Zelensky fugiu da Ucrânia para Israel. Ele era notório por ser corrupto. E não é só uma pessoa. Todo esse regime é assim. Há dezenas de oficiais militares de alto escalão na Ucrânia que se beneficiaram enormemente da corrupção durante a guerra. Então a Ucrânia está perdida. A guerra está perdida. O problema é que se a Ucrânia está perdida, se a OTAN admitir que perdeu essa guerra, haverá uma ameaça de terremoto político em toda a Europa. Porque a OTAN e a Europa investiram pesadamente nessa guerra e literalmente esperam que a Ucrânia vença e que possam simplesmente cobrar reparações da Rússia. Eles congelaram 200 bilhões de dólares em ativos russos em bancos europeus. Então eles não podem se dar ao luxo de perder a guerra. Eles não têm como explicar ao seu povo como nos últimos 4 anos a mídia vem promovendo essa narrativa de que a Ucrânia está prestes a marchar até Moscou. E então, de repente, ops, desculpe, estávamos mentindo para vocês, estávamos manipulando vocês. Desculpe, perdemos a guerra. Portanto, a elite política da Europa não pode suportar uma derrota. O governo da Letônia não pode de forma alguma suportar uma paz. Então podemos esperar que essa guerra se acelere. Podemos esperar que a OTAN envie mais forças para reforçar as defesas da Ucrânia. Lembre-se de que oficiais da OTAN, forças especiais da OTAN e armamentos da OTAN já estão na Ucrânia. Mas podemos esperar que nos próximos meses, esses voluntários, certo, voluntários, sejam enviados para a Ucrânia para lutar ao lado do exército ucraniano. O exército ucraniano entrou em colapso. Estamos falando de algo como 100 mil deserções. Então, o que estou observando, e acho que todos deveriam observar, é o que acontecerá na Ucrânia nos próximos 2 meses. A verdadeira preocupação é que a OTAN se envolva diretamente na guerra, e se isso acontecer, não conseguirá se desvincular. É tudo ou nada. Outra coisa que precisamos lembrar é que o modelo ocidental de travar uma guerra é por meio do financiamento via dívida, certo? Então, o exemplo é o seguinte. Você olha para as guerras napoleônicas, certo?
Basicamente, o Banco da Inglaterra estava financiando todas essas potências europeias para lutar contra a França. E isso levou a, 7 guerras. Por quê? Porque mesmo que Napoleão estivesse derrotando todos os seus inimigos, o Banco da Inglaterra não podia se dar ao luxo de admitir a derrota. Isso significaria que toda a dívida seria anulada e toda a nação inglesa seria destruída. Então, é tudo um esquema de pirâmide. A Europa investiu pesado nesse esquema de pirâmide, nessa guerra na Ucrânia. E se algum dia admitir a derrota, todo o esquema de pirâmide desaba, e toda a Europa desaba junto. Portanto, podemos esperar uma grande escalada da guerra na Ucrânia nos próximos meses e no próximo ano. Bem, isso parece contradizer a promessa de Donald Trump de acabar com a guerra. Sabe, esqueça completamente essa história das 24 horas. Não sei se você viu isso, e já estamos quase terminando aqui, mas os Estados Unidos estão considerando deportar ucranianos. E a Ucrânia está dizendo que vai usar esses ucranianos na linha de frente. É um verdadeiro constrangimento, na verdade, para os ucranianos que vivem no Zatsuam. E veja, dizem que esses ucranianos cometeram crimes, violações de imigração, seja o que for. Mas, se forem deportados, talvez nunca mais ouçamos falar deles. Ainda assim, se forem deportados, o governo ucraniano, Zelensky e os demais, estão todos dizendo, sim, precisamos de homens para a linha de frente. Olha. A realidade é que há uma grande possibilidade de uma revolução na Ucrânia. Há uma grande possibilidade de um golpe de Estado na Ucrânia, porque os militares se sentem traídos por Zelensky e pelos americanos, pelos europeus. Veja, a realidade é que não deveríamos ter entrado nessa guerra em primeiro lugar, certo? Putin e Zelensky tinham um acordo há uns 3 anos, então Boris Johnson voa para Kiev e diz: "Ei cara, não se preocupe com a Rússia. Nós vamos te financiar, vamos te dar todo o armamento de que você precisa para derrotá-los. A Rússia é um tigre de papel. Você luta contra eles, a Rússia vai desmoronar, você vai marchar até Moscou, vai trabalhar para Putin, e então será o hegemon da Europa." Então todas essas promessas, todas essas garantias foram feitas ao povo ucraniano. O povo ucraniano perdeu milhões nesta guerra. Perdeu seu país, perdeu seu Estado-nação. Se algum dia houver paz, garanto que elementos das Forças Armadas ucranianas realizariam assassinatos políticos contra pessoas como Zelensky. Surpreso que isso ainda não tenha acontecido. Professor Jiang, esta foi uma ótima conversa. Quero garantir que todos saibam que o Substack do senhor está na descrição do vídeo antes de encerrarmos. Também quero lembrar a todos para clicarem no botão de curtir antes de sair. E por fim, quero que todos saibam que amanhã, às 14 horas, no horário do leste, terei o Max Laboda aqui. Estou colocando o link no chat agora e também na descrição do vídeo. E ele ficará público assim que este programa terminar. Vamos conversar de forma ainda mais profunda, com mais tempo, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Então já está lá, o link do programa está na descrição do vídeo. Professor Jiang, alguma palavra final antes de encerrarmos? Professor Jiang, anything you want to say final words before we head out of here? No, it's always fun talking to you, Danny. Não. É sempre divertido conversar com você, Danny, e espero fazer isso de novo. É claro, todo mundo está confuso agora sobre o que está acontecendo, certo? Mas novamente eu diria que, se você partir do pressuposto de que Trump, por qualquer motivo, quer acabar com a guerra civil na América e quer acelerar o colapso do Império Americano, muitas coisas começam a fazer cada vez mais sentido. A lot of things make more sense.